Olá, internet, aqui é o Marcelo. Aqui é a Luciana. Este é o Bazar do Bizarro e hoje nós vamos falar sobre Zombicide. Zombicide é um jogo de 2012 que saiu pela uma empresa francesa chamada Guillotine Games. Quem são os designers? Raphael Guiton. Não sei falar isso. Guiton? Será que é isso? Melhor do que o meu francês. Jean-Baptiste Lullion e Nicolas Raoult. Isso foi fácil. Nicolas Raoult é fácil. Raoult foi fácil. Foi lançado em 2012, 2003 no Brasil pela Galápagos Games. A edição que nós temos é da Galápagos porque ela é igualzinha à edição americana que saiu pela Cool Mini or Not. Então vale a pena porque é um pouco mais barato do que se você comprar importado e o material é idêntico. A diferença é que está traduzido, só isso. E é super bem feito, né? Super, assim, a qualidade do material é muito boa do jogo brasileiro, que normalmente não é uma regra. Zombicide é um jogo cooperativo de 1 a 6 pessoas e é um jogo de sobrevivência. Matar zumbi! É um jogo, não é matar zumbi, é um jogo de matar zumbi! Não ser morto pelos zumbis. E conseguir fugir a tempo. Depende do cenário. Mas no meio do caminho a gente mata zumbi. Nada te impede de criar seus próprios cenários ou de repetir os cenários, porque cada vez que você jogar, as coisas acontecerão de maneira radicalmente diferente. A primeira coisa que você começa é olhando o cenário e escolhendo dentre as 9 placas, todas elas têm 2 lados, você vai montar o cenário. Faz um sentido assim, os cômodos sempre conectam, as ruas sempre conectam. E aí você vai escolher o seu personagem. Jogando sozinho você vai usar 6 personagens, 2 pessoas cada um vai ter 3 personagens, 3 pessoas cada um vai ter 2 personagens, 4 pessoas, 5 e 6 cada um vai ter 1 personagem. Os personagens ganham XP, esse é um jogo bem Ameritrash mesmo. Você escolhe o seu personagem, ele começa aqui no 0, de 0 mortes, 0 zumbis mortos. 0 XP. E todo mundo começa com uma habilidade especial. O Doug, por exemplo, tem dupla letal. Significa que toda vez que ele pegar uma arma com o símbolo de dupla letal, ele pega a segunda arma automaticamente. O Josh é liso. Significa que é mais fácil para ele passar entre os zumbis. A Wanda, ela anda duas zonas em vez de uma zona só. Cada um tem uma habilidade especial. E isso até você chegar aqui no amarelo, em que você ganha uma segunda habilidade, geralmente uma segunda ação. Acho que em todos eles são uma segunda ação. No laranja, você escolhe uma de 2. Você pega uma dessas pecinhas aqui, que é tipo uma... como se fosse uma balinha, uma flechinha, e você vai colocar e escolher qual dos outros você quer. E quando você chegar no máximo de morte de zumbi, que é 43, você escolhe novamente uma dentre 3 ações. Você tem espaço em cima das cartas que para você colocar os equipamentos que você encontra durante o jogo. Você anda no cenário, você escolhe qual por exemplo, o Doug, ele é o azul aqui. Ao andar pelo cenário, em áreas fechadas, você pode gastar uma das 3 ações que o seu personagem tem. Uma ação é para andar, a outra ação é para atacar, a outra ação pode ser para procurar ou entregar equipamento para os outros. Trocar equipamento. Trocar equipamento. Você dá um equipamento para alguém, você não pega de volta. É verdade. Então uma das ações é procurar e você revista o lugar para ver se você encontra neste deck aqui, se você encontra alguma coisa interessante. Vamos ver o que eu pego aqui no primeiro. Aqui, ó. Eu achei uma peixeira. Ele tem o símbolo da dupla letal. Então, o Josh, ao pegar uma peixeira, eu procuraria imediatamente aqui a segunda peixeira. A segunda peixeira ficaria com 2. Exatamente. A cada round, você pode mover, pode atacar, pode revistar, ou pode passar uma peça para um pé de movimento para um aliado que estiver na mesma zona. A zona é qualquer área, qualquer sala fechada. Então, isso aqui é uma zona, isso aqui é uma zona, isso aqui é uma zona. Ou áreas na rua que estão separadas pela passagem de pedestre. Digamos que isso esteja assim. Isto aqui é uma zona, isto aqui é uma segunda zona, isso aqui é uma segunda zona. E para apimentar um pouco mais o jogo, nós temos zumbis. E os zumbis, eles vêm atrás da gente, porque eles vêm atrás do barulho que os humanos fazem, porque humanos são muito barulhentos. E nós temos 3 tipos de zumbis. 1, 2, 3. 4 tipos de zumbis. Que são o zumbi lerdo, que é o zumbi que anda uma casinha por vez. Temos o zumbi corredor, que vai andar 2 espaços por vez. Temos o zumbi balofo, que é um zumbi que normalmente quando ele entra no jogo, ele já entra com 2 lerdos, ele tem uma escolta de 2 lerdos. Que é um zumbi de 2 pontos de vida, né? E é um zumbi de 2 pontos de vida, então ele é mais difícil de matar. Algumas armas matam zumbis de 2 pontos de vida, não é assim, você dá 2 golpes e matam, né, o zumbi de 2 pontos. E tem a abominação,
que é o zumbi mais temido, vamos dizer assim, do jogo. Que ele tem 3 pontos de vida, não tem nenhuma arma, ele só anda uma zona. Uma zona, mas ele tem 3 pontos de vida e só tem o coquetel molotov para matar o não existe arma que dê 3 pontos. Nenhuma arma consegue matar a abominação. Então acho melhor explicarmos como é que as armas funcionam. Na hora de você atacar, você tem vários tipos de armas. Tem arma corpo a corpo e armas à distância e armas de área, que é o coquetel molotov. Nesse jogo, o jogo básico é só o coquetel molotov, que é a arma de área. Você ataca no corpo a corpo, qualquer zumbi que estiver na mesma zona que você ataca à distância, baseado na distância da arma. A maior parte das armas, como a pistola, por exemplo, a distância é 0 ou 1. Você tem o rifle que é de 1 a 3, então o rifle você não consegue atacar na mesma zona que você está. Todas as armas elas vão ter uma quantidade de dados que elas rolam. Então, a pistola rola um dado só, e o cano cerrado você rola 2 dados. E aqui indica o sucesso. A pistola, você precisa tirar 4 ou mais para matar o zumbi. E o cano cerrado, 3 ou mais para matar o zumbi. A pistola, ela mata zumbis, isso é muito importante. Não é que ela dá 1 ponto de dano. Ela mata zumbis de 1 ponto de vida. E o cano cerrado também mata zumbis com 1 ponto de vida. O machado, por exemplo, que é uma arma corpo a corpo, que ela é de 0 de distância, seja numa zona só, rola um dado só, 4 ou mais para matar, mas ela mata zumbis com 2 pontos de vida. Então ela mata balões. Está na mesma área do zumbi para conseguir matar o zumbi com machado. Exatamente. A outra coisa importante, você sempre vai atacar os zumbis numa ordem muito específica. Digamos que você está na mesma zona com 2 lerdos, um balofo e um corredor. Você rola para atacar. O primeiro que você vai acertar é sempre o lerdo. O segundo que você vai acertar é o corredor. Só então você acerta o balofo. Então, se você estiver numa zona com um balofo, 2 lerdos e um lento, você está morto. Outra característica do jogo é que se você está numa zona onde você tem zumbis e sobreviventes, e se você fizer um ataque que não seja corpo a corpo, vamos supor, você tem 2 aqui e você fala, eu vou usar uma arma. A arma sempre vai atingir o sobrevivente primeiro. Arma de fogo. Arma de fogo. A ordem é sempre assim, sobrevivente, depois o zumbi-lerdo, depois o corredor, depois o balofo. E depois a abominação não adianta porque ela não, você não consegue matar. Isso faz com que você não possa usar armas de fogo numa área onde tem outro sobrevivente. Exceto isso se você para tiver... dificultar um pouco mais o jogo. Exceto se você tiver um rifle de precisão. Sempre que você abrir uma área, que for uma área contígua, você vai rolar nas cartas amarelas para descobrir quais os zumbis que aparecem. Quantos zumbis aparecem e se aparecem. Quanto mais experientes forem seus personagens, o nível de XP fomentando do azul para o amarelo, para o laranja para o vermelho, maiores são as chances de ter zumbi e mais complicados são, né? Maior quantidade, pior é o tipo de zumbi que tem. Então, quando você vira uma carta amarela, tá todo mundo no azul, então, nesse caso aqui, não aparece nenhum zumbi. Mas se tivesse um personagem no amarelo, onde quer que seja, para qualquer área que seja que você rolou essa carta, você rolou não, né? Você virou a carta, sairiam 4 lerdos. Se tiver pelo menos um personagem no laranja, no nível de experiência laranja, apareceriam 2 corredores. Você faz isso toda vez que você abre uma área nova, mas apenas uma vez. E existem algumas cartas especiais que indicam que os zumbis saem de bueiros. É bueiros ou bueiros? Bueiros. Bueiros. Então, algumas áreas zumbis saem bueiros. E algumas cartas que não aparece nenhum zumbi, mas os zumbis ganham mais uma ação. A ação do zumbi, como a Luciana disse, é andar ou morder. Sempre que você toma uma mordida, você recebe uma carta de ferimento, que você pode colocar nas áreas reservas. Eu estou com o meu rifle aqui, uma panela... E aqui na reserva eu tenho o machado. Então, na minha mão... Não faz sentido, né? Deixa eu colocar o machado e o rifle... Ficar com a panela na mão. O machado e o rifle aqui na minha mão, são cartas que eu estou usando, e uma panela na área reserva. Então, eu pego um ferimento e eu, obviamente, vou colocar na área reserva para manter as minhas 2 armas aqui nas minhas mãos. Com 2 ferimentos, você morre. Existem muito poucos cenários em que você encontra kits de primeiros socorros para recuperar a vida. Então, um ferimento nesse jogo você está com o pé na cova, basicamente. E você não pode se livrar do ferimento. Não existe uma ferramenta, além de, lógico, em cenários específicos, não existe uma ferramenta para você se livrar do ferimento. Você não consegue se curar, né? Então, a partir do momento que você tem um ferimento, aquele personagem, dependendo, lógico, do objetivo do jogo, ele tem que ser protegido, porque senão, se ele tomar mais um ferimento, ele vai morrer. E o objetivo do jogo é uma coisa importante de prestar atenção. Cada cenário tem um objetivo diferente. Em um deles, não importa quantos sobreviventes morram, desde que um sobrevivente leve certos itens até o final da fase.
Em outro cenário, todo mundo tem que sobreviver. Em outro cenário, você precisa encontrar 4 itens específicos e fugir de lá. Então, os cenários variam muito. E mesmo de cenário para cenário, você pode jogar uma vez em um cenário ser super fácil e no dia seguinte você jogar de novo e você perder o jogo em 20 minutos. Uma coisa que você tem que tomar cuidado ao procurar dentro das salas, você sempre pode procurar apenas uma vez por personagem, por zona dentro das salas, é que existem 2 cartas de né? Deveria ser mas tá escrito em que você, na verdade, uma carta tem um zumbi aqui dentro. É uma carta em que nos entulhos do lugar você encontra o zumbi. Então você com o tempo vai desenvolvendo estratégias. Nunca deixa o último personagem revistar pela última vez, porque pode aparecer o zumbi. Sempre fique a 2 de distância em certas áreas. Com o tempo você vai pegando. É um jogo muito rápido de pegar. Qualquer pessoa, por mais que a pessoa que está ensinando a jogar tenha jogado só o jogo da vida e Banco Imobiliário na vida, depois de 2 partidas você já pegou. E à medida que você vai jogando, você vai descobrindo estratégias e maneiras de coordenar melhor com os jogadores. Essa talvez seja a parte mais difícil para ensinar para pessoas que estão acostumadas só com jogos da Hasbro no Brasil. Porque é um jogo cooperativo. E muita gente leva algumas partidas para entender que você não está jogando contra os outros jogadores, mas com os outros jogadores contra o jogo. Vamos falar um pouco sobre os componentes. A qualidade dos componentes é idêntica à qualidade dos componentes da versão americana do jogo. A gente não conhece a versão francesa do jogo, mas a gente imagina que seja igual. A qualidade das cartas é muito grande, elas são... ela tem uma cobertura plástica. Então elas são resistentes à água. Elas são resistentes à água. Ou a água. São resistentes à água caso alguém derrube Coca-Cola no jogo. As ilustrações são muito bem feitas. O cenário, você pode parar e ficar olhando para ele, né? Que ele tem detalhes. As áreas contam histórias. Mesmo na rua, elas contam histórias. Você pode ficar olhando e pensando o que aconteceu aqui, né? São muito bem feitos. O material é duro e resistente. Apesar de que ele entorta um pouquinho depois de um tempo, mas é muito pouco. Não chega a atrapalhar o jogo. As miniaturas são muito bem feitas. Elas são... A escultura é muito boa. Assim, não é nível de miniatura rara dos tempos do Wizards of the Coast. É nível de miniatura incomum. Demais, né? Mas elas são muito bem feitas. Os zumbis, eles têm variação. Você tem 2 tipos de lerdos, você tem 2 tipos de corredores, você tem 4 tipos de lerdos, né? A diferença de cor faz com que fique claro quem é zumbi e quem é sobrevivente. Exceto pelo filtro dele. Tá aqui, ó. Exceto pelo fio, que é um cinza mais escuro que os zumbis. Então é fácil perder ele no meio dos zumbis. Poxa, gente, podia ter pintado de amarelo, né? As esculturas são muito boas. Elas vêm em bandeja. Uma caixa, ela vem em bandejas plásticas. Tem paciência de ficar guardando, né, o zumbi todo. A gente colocou dentro de um saco. Enfim. Mas vem com uma bandeja plástica que você queira. A caixa, ela é dura, de uma qualidade... A caixa é exatamente a qualidade que você espera de jogos quando você compra importados. De maneira geral, caixas de jogos no Brasil elas são um pouco mais fininhas, né? Então a Galápagos fez um bom trabalho em imprimir na mesma qualidade das caixas. O manual é bem claro. Talvez você se confunda aí vai ter que ler o manual, consultar o manual umas 2 ou 3 vezes enquanto você joga. Das primeiras vezes para você pegar as regras, mas depois que você pega as regras, você se dá conta de que elas são simples. Você tem no final do manual aqui o resumo do turno, basicamente, tudo que você pode fazer e tudo que os zumbis podem fazer, e é muito óbvio como os zumbis agem. Inclusive nas vezes horríveis em que, como as distâncias são iguais, os zumbis se dividem. Os zumbis divide no meio e vira mais zumbi. Explicação. Então, qualquer pequena dúvida que você tiver, você pode ir no site do Board Game Geek, que tem explicações, tem esclarecimentos de algumas regras mais detalhadas assim, mas nada que te impeça de jogar algumas vezes e pegar o jogo. Não é um jogo complexo, assim, que você vai ter muita dúvida também. Às vezes uma regra ou outra de aparecimento de bueiro, ou de como o zumbi se movimenta. Com relação ao barulho, né? Tem algumas regras de barulho, porque ele vai sempre para onde está o mais barulho, e a gente tem que lembrar que os humanos também fazem barulho, enfim, mas não é nada muito, muito complexo, não. Você também pode criar seus próprios sobreviventes. Do lado de trás de todas as cartas tem uma ficha genérica de personagem, e o jogo lista muito mais poderes, né, muito mais habilidades do que os sobreviventes têm. E se você for no Board Game Geek, as pessoas já inventaram centenas de personagens que você pode imprimir. Super-heróis. O pessoal pega miniaturas de outros jogos e adapta, né? Troca a base, às vezes nem troca a base, né? Pra jogar nesse jogo. Existem 2 expansões, que é Prison Break, que seria a segunda temporada, né? Prison Break e Toxicity Mall.
Eu não sei se elas saíram no Brasil, mas você consegue encontrar. Nós compramos esse jogo numa livraria, a gente comprou na Cultura. E lá tinha uma das expansões em inglês, então é relativamente fácil de achar. E se você quiser comprar a versão em inglês por algum motivo, não é muito mais caro. Quanto é que custou isso aqui pra gente? R$350? Não, 200. 250. 250? É um jogo mais caro do que você está acostumado. Um banco imobiliário, um War, custa R$100. Só que nos Estados Unidos, esses jogos custam $15. Esse jogo nos Estados Unidos custa $70, $80. Então a Galápagos conseguiu trazer por um bom preço. É um pouco mais barato do que se você importar. Se você importar, comprar numa Noble Knight da vida, numa como é que chama outra empresa? Cool Stuff Inc. Ou Miniature Market, se você calhar de não pagar a taxa de importação, você vai pagar a mesma coisa. Mas a qualidade é a mesma. E chega na sua casa em dias e não em semanas. Ou você pega na loja e leva pra casa. Que a gente fez. Ou isso. Eu falei que é um jogo de matar zumbi, realmente é um jogo de matar zumbi, mas a essência normalmente não é só matar o zumbi, porque às vezes você tem que fugir do zumbi, né? Dependendo do zumbi, dependendo da situação. É um jogo de estratégia muito legal, é um jogo que você tem que conversar muito com os personagens e pensar no que cada personagem faz. Porque a habilidade do personagem dá a ele uma facilidade de fazer alguma coisa que vai melhorar a vida do grupo. Então você tem que pensar nisso antes de começar o turno. Então eu achei um jogo muito divertido, como o Marcelo falou, um jogo muito bonito. Você às vezes fica olhando assim no cenário para ver, né, o que tá, ó, aqui morreu alguém, aqui não morreu, tem um lugar no cenário que é uma casinha que você vê que as pessoas foram embora, que não tem nenhum sangue, ninguém morreu, né? Fica pensando naquilo. Então é um jogo, eu achei muito divertido, de muito boa qualidade, um jogo fácil de ensinar e um jogo fácil de jogar. Ele não é muito fácil de transportar, porque ele é grande. Mas também não é impossível, né? Basta pegar uma talvez isso aqui é mais difícil. O resto você põe tudo em saquinho e leva. A caixa é muito maior do que precisa ser, porque ela assume... Primeiro que é um tamanho de caixa padrão. Não, porque ela vinha com os zumbis, já lembra? É verdade. Ela vinha com aquelas bandejas com os zumbis encaixados. Tá, mas eu imagino também que dê pra você colocar as expansões aqui. Você pode comprar, ao invés de você comprar as grandes expansões, você pode comprar essas peças separadas. Você pode comprar nos Estados Unidos, é fácil de importar. No Mercado Livre você encontra as pessoas cobrando preços absurdos por isso, mas enfim. Você pode comprar mais zumbis, mais cartinhas, mais cenários ou mais sobreviventes separados. E joga dentro dessa caixa aqui. Tudo que a Luciana disse, eu concordo. Vou acrescentar pequenos defeitos nesse tipo de jogo. Não vou dizer, não são defeitos, coisas que você precisa prestar atenção. Primeiro, todo jogo cooperativo, você tem que tomar cuidado para não acontecer duas coisas. Primeiro, analysis paralysis, que é você ficar meia hora parado olhando o que fazer e não conseguir decidir o que fazer. E segundo, geralmente você tem que tomar cuidado para um jogador não dominar o jogo. É comum... Começar da ordem. Exatamente. Um jogador que está mais acostumado com o jogo, um jogador mais experiente com jogos de tabuleiro, ficar dizendo o que todo mundo tem que fazer. Isso não é divertido para ninguém, exceto pelo cara que está fazendo isso. Então é o tipo de coisa que você tem que tomar cuidado se não é você que está fazendo isso. São as duas coisas que você tem que prestar atenção. De maneira geral, é um jogo... se você quer apresentar para sua família ou para os seus amigos jogos um pouco mais complexos, os jogos de gamers games, né? Os jogos um pouco mais complexos, esse mundo dos jogos de designers, esse é um ótimo jogo para começar. Particularmente porque você tem que ler muito pouco, ele não requer muita leitura, as cartas escrito panela, tá escrito pé de cabra, e tá em português. Então esse foi o Bazar do Bizarro sobre Zombicide. Nós jogamos uma partida daqui a uma semana exatamente. Se você voltar aqui no nosso canal do YouTube, você vai ver a partida que nós jogamos. Foi rápida, né? Foi 35 minutos. Primeiro a gente morreu em 15, depois a gente jogou outra. Essa partida a gente vai colocar. A gente vai colocar a partida em que a gente joga um pouco mais do que morrer depois de 20 minutos. Se você tá voltando aqui depois que essas duas partidas já tiverem, esses dois episódios já tiverem aparecido no YouTube, é só olhar aqui embaixo nas show notes, que tem um link para a sessão de jogo, em que nós, inclusive, explicamos um pouco mais das regras. Aqui a gente passou as regras básicas. Na partida que a gente joga, nós falamos em voz alta as coisas que a gente está fazendo. Você vê como é que é a preparação do jogo, com o que cada personagem começa. É uma partida bem rápida. Às vezes você passa 2 horas jogando esse jogo, só uma partida mais demorada, ou às vezes você passa 40 minutos, como foi aquela nossa partida. E até mês que vem, com o próximo jogo, que nós não vamos contar qual é.